Brasil, 1978. No país inteiro, a ditadura começa a agonizar. Em São Paulo, a greve dos metalúrgicos, sob a liderança de Lula, para as fábricas e bate de frente com o regime militar. Bananas para os macacos que mataram Lampião. Em São Luís, uma publicação de jovens cartunistas, o Baú de Cartoons, ironiza o poder federal e pede a anistia ampla, geral e restrita. Nas universidades, estudantes protestam contra o regime. Novas lideranças dão sangue novo à política estudantil. O Brasil, o Maranhão e São Luís lutam por mais liberdade. Pra dormir nesse país que não amanhece, nem acorda com meu boi, meu boi. Somos 600 mil ludovicenses em 1978. Do outro lado da ponte de São Francisco, a cidade cresce cada vez mais rápido. Os sobrados do centro começam a virar comércio e seus moradores mudam-se para a cidade nova. Enquanto isso, um cinturão de miséria cresce em volta da ilha. Do ponto de vista econômico, o Maranhão começava a experimentar a chegada dos grandes projetos de base metalúrgica, mineral aqui no estado. É quando começa a eclodir os grandes conflitos, os primeiros conflitos a partir da chegada da Companhia Vale do Rio Doce, da Alumar, que de maneira dura operava a desocupação desses espaços de terra, dessas glebas de terra, para a implantação da Estrada de Ferro Carajás e outros grandes empreendimentos que por aqui vieram depois. No ano seguinte, 1979, uma greve pela luta da meia passagem nos ônibus transforma a cidade num campo de batalha. A ilha resiste. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. Na literatura, perdemos um dos nossos poetas mais importantes, Bandeira Tribuzzi, mas ganhamos a volta de Ferreira Goulart ao Brasil. Ele chega do exílio com seu poema sujo recém-lançado no bolso. O livro se torna um símbolo e inspira uma nova geração de poetas maranhenses. Palavra, palavra, palavra. Nas ondas do rádio, a difusora inaugura a primeira emissora em frequência modulada, mas os grandes apresentadores continuam nas AMs. Naquela época, música maranhense no rádio, além de Alcione, que já era sucesso nacional, só Nonato e seu conjunto. Foi um grande sucesso, diga-se de passagem, tocando em rádio, e nos deu aquela música Tambor de Crioula, que também é uma música emblemática do Maranhão, né? Que ainda não viu o Tambor de Crioula, é uma coisa muito linda do Cleto Júnior do Oberdan. O teatro, impulsionado pelas experimentações e o vigor do Laboratório de Expressões Artísticas, Laborarte, ganha prêmios nacionais. O Cavaleiro do Destino vence o Mambembe de 1978 e Tempo de Espera, de Aldo Leite, leva o Molière do ano anterior. E no meio desse contexto cultural e político, é lançado em julho de 1978 o LP Bandeira de Aço. Bandeira de aço, bandeira de aço, bandeira de aço, bandeira de aço. Em 1976, eu estava no Rio de Janeiro, passando uma temporada lá. Papete morava em São Paulo e uma semana da pátria, sei lá, ele foi lá em São Paulo, se hospedou comigo e a gente passava o dia tocando. E lá eu acho que eu cantei essas músicas. Aí ele me gravou, Chico Saldanha, essa fita, cassete com todas essas músicas, me deu. Chegando em São Paulo, acabaram as férias, eu voltei, estava na casa do Marcos Pereira, ele se reunia todo fim de semana para um whiskyzinho lá e tal. Eu mostrei, olha, tem umas músicas aqui
que eu queria que você ouvisse. Quando ele ouviu Catirina, as lágrimas caíram dos olhos dele assim, mas ele chorava como uma criança. Eu falei, o que está acontecendo, Márcio? Eu nunca ouvi na minha vida uma música que traduzisse tanto a alma e a cultura de um povo como essa aqui. Catirina que só quer comer da língua do boi. Você vai gravar esse disco? Eu falei, não, peraí, pô, você está me gozando. Vai gravar, sim, senhor. Eu falei, não posso, eu tenho que gravar o... Não, isso aí é um projeto, pode... Resultado, ele me obrigou a gravar o Bandeira de Aço, que na minha cabeça era um disco que nunca iria fazer parte da minha vida. Estávamos no Laborarte, eu e César, e a gente, dentro da proposta do grupo, fazíamos shows, a gente fez alguns shows na cidade, e num desses shows o Marcos Pereira, que estava viajando pelo Brasil, né, fazendo aquele registro fabuloso de música popular que ele fez. E esse show foi assistido por ele lá na Madre Deus, ele estava com um gravador, ele e a esposa dele lá, e gravaram esse show, foi gravado na íntegra lá. E eles me convidavam para ter um encontro na Madre Deus. Aí eu fui, né? Fui eu, todos eles, o César Teixeira, o Josias, enfim, o Biratã, todos os compositores da época, o Mochel e tal. Fomos nos encontrar lá para mostrar o nosso trabalho. O Laborarte tem uma participação importantíssima nessa geração, porque quase todos eles passaram pelo Laborarte, foram influenciados pelo Laborarte, foram influenciados pela dinâmica que estava acontecendo. Não era só lá, mas lá foi muito importante. Então lá se reuniram compositores, poetas, cenógrafos, diretores de teatro, todas essas linguagens, era um centro de manifestação de linguagens, de criatividade, efervescência criativa, então foi muito importante. Dali que começa a ser plantada essa semente que iria gerar o disco Bandeira de Aço. Mas o disco não estava previsto. O que estava previsto era um movimento de musical, teatral, de dança, de artes plásticas, etc., que acrescentasse alguma coisa nova. O Bandeira de Aço foi assim, foi uma consequência, sabe, de estar no local, de estar principalmente participando do Laborarte, né, onde eu tive a felicidade de encontrar com uma rapaziada que estava pensando as coisas no momento, sabe, que estava voltado, né, para a construção, né, de uma coisa própria, sabe, com identidade. Uma das propostas do Laborarte era justamente pesquisar o que nós tínhamos de música popular. Vai lá, pesquisa, traz para cá, filtra, percebe a coisa todinha e vamos devolver na nossa linguagem. Então aí começou a haver um intercâmbio, a gente conhecia os compositores das comunidades, né? De Ribamar, da Maioba, da Madre Deus, de Matinha, né? Do Maracanã. Não uma apropriação da estética popular, mas sim uma fonte de inspiração, tanto musical quanto poética, que serviria de matéria para o nosso trabalho, e serviu. Para além do Laborarte, esses artistas ocupam bares, praças e becos da cidade, tocando, formando parcerias e criando canções que ficariam para sempre em nossa memória. Nós fomos descobrir um barzinho que era o bar do Apolo Bar, ali na Praia do Caju, ali da frente da ponte ali, tá? Daí a gente ficava ali tocando a noite toda, não tinha outro som, a gente ficava ali na calçada tocando. De vez em quando vinha um camburão da polícia, queria levar todo mundo. Depois nós inventamos um bar, que era um bar chamado Bar do Cais, que ficava bem de canto, descendo a ladeirinha ali do palácio, aquela escadariazinha, era um bar daquele Rui Pisque. Acabava o seguinte, sempre era uma sexta-feira, quando de repente amanhecia, o barco de Alcântara vai sair. Aí todo mundo pegava o barco de Alcântara, só voltava na segunda-feira. Mas eram as noites maravilhosas, onde nós tocamos muito, ouvíamos muito, sempre tinha muita música nova, César, Josias. Olha, em 78 e adjacências em torno disso aí, a gente estava muito na beira-mar, no Baixo Leblon, que era um point da rapaziada, o nego se encontrava no final da noite ali, esticava, amanhecia. Mas também a gente estava na Madre Deus,
Normalmente ia com César para lá aos domingos, tocar, fazer samba com o Cristóvão, acompanhar a rapaziada, lá pelo Diquinho, aos ensaios do Boi da Madre Deus. Ali aquela região tinha João Pedro Borges, tinha César Teixeira, o Biratã Souza, que era meu vizinho de muro. Dali a gente saía, na época ainda de 60, a gente fazia umas serenatazinhas por perto. Nesse momento, fazíamos encontros, saraus, lá em casa, nesse bairro afastado, e essa galera toda ia para lá. Iam todos os compositores, então a gente tocava, cantava, ali se reciclavam coisas, ali era um dos lugares também que sedimentava, e nasciam parcerias, e um ia mostrar a música para o outro. No Olho d'Água também a gente se encontrava muito, tinha um cara chamado Paulo Marquezine, que reunia também muitas pessoas na casa dele, e lá a gente mostrava música, a gente tocava, a gente bebia, a gente dançava, era uma grande festa. A ilha de São Luís, né, ela estava tomada, né, para todo lado que você virava o ouvido e os olhos, você via música, você via beleza, você via cores. No mesmo ano do lançamento do Bandeira de Aço, Chico Maranhão grava ao vivo na sacristia da Igreja do Desterro Lances de Agora, outro grande disco produzido por essa geração. Os dois trabalhos saem pela Discos Marcos Pereira, a primeira gravadora de produção alternativa no país. Idealizada pelo publicitário Marcos Pereira, o selo lançou cerca de 150 álbuns em pouco mais de uma década e foi pioneiro no registro da obra de grandes nomes da música brasileira. É um cara que abriu uma produtora a partir de uma agência de publicidade que ele tinha, e ele vislumbrou na produtora a possibilidade de, idealisticamente, realizar o seu grande sonho, que era mapear o Brasil musicalmente. Ele, como Mário de Andrade, né, lá nos anos 30, né, ele agora como gravador, sai pelo Brasil fazendo o registro de uma música, da música do povo. A interpretação que Papete dá às canções originais no Bandeira de Aço gera algum desconforto entre os compositores. Isso e mais questões de direitos autorais são responsáveis por anos de desentendimentos entre os artistas. O problema que eu acho grave na época é que era essa falta de comunicação da equipe com os autores. Chegou assim como quem está capturando índio. Bom, eu tenho uma certa descendência de índio, mas não existe mais invasores, não existe mais holandeses, franceses, portugueses. No primeiro momento eu recusei aquela coisa de chegar com as máquinas e gravar e ir embora. Eu disse, não, peraí, nós somos artistas, precisamos conversar. Eu, principalmente, era um inexperiente na matéria, relação artista com gravadora, com editora, né, com mercado fonográfico, com direitos autorais. Nós não conhecíamos os meandros de como funcionava direito autoral. Então, assinaram a autorização para a música e a edição também. E não sei quem começou a meter na cabeça das pessoas que Papete estava ganhando muito dinheiro, que tinha ficado rico. Na época, na cabeça das pessoas, quem tinha que pagar os direitos era quem cantava e não quem distribuía. Eu só fui ter essa informação muitos anos depois, de como funcionava esse mecanismo de você tocar e receber. A maior parte dessa geração não conviveu com a expectativa de um benefício autoral, que nem se sabia disso. E eu acho que aí houve, de fato, uma dificuldade do entendimento. Houve uma matéria, uma reportagem num jornal da cidade, que eu não lembro qual foi, que me estampou. A gravadora engana compositores maranhenses. E essa matéria ela foi reproduzida no Jornal de São Paulo. A partir daí, esses anos se acirraram, tanto que o Papete só foi lançado em São Luís oficialmente 10 anos depois. Quando o Papete gravou, que ele fez aquela história e gravou, só ele gravou todas as músicas, eu acho que pintou essa coisa do... mas eu que queria gravar minha música. Porque o compositor, ele tem isso, né? Se uma outra pessoa vai gravá-lo, e ele já tem uma ideia de como poderia ser o arranjo, e poderia ser um pouco diferente,
E se ele gravasse, na hora que ele fosse gravar, ele ia gravar diferente, ia gravar de outra maneira. Ele quis que eu cantasse porque ele achava que eu, com meu sotaque maranhense, com as minhas origens maranhenses, era o cara talhado para gravar essas músicas. Eu acho que ele cumpriu um papel dentro de um contexto específico, no qual as condições dadas para a gravação dos discos eram aquelas, e ele, como agente cultural importante do Maranhão, de visibilidade nacional, cumpriu um papel de facilitar, digamos assim, o registro desse material. O que havia era um sucesso, e um sucesso que estava maior do que tudo, e que levava todos esses artistas e uma geração a vivenciar, a conviver com uma execução de uma música muito querida da sua cidade. Ele traz para a cena de São Luís, do Maranhão, um elenco de compositores, de artistas que tinham outras preocupações, que não estava pensando no mercado, que não estava pensando no show business, que não queria o estrelato, que se recusava a ir para o rádio ou para a televisão, sabe? Que tinha aversão a isso, né? Que se comportava de uma forma diferente, que estava um pouco ligando para a imagem, sabe? Estava pensando mais na fala, no discurso. Mas eu acho que o disco foi muito bem gravado e acho que é um disco que tem um histórico importante, muito importante da coisa. Então eu não tive nenhuma restrição. Podia dizer isso, né? Que um versinho ficou alterado e tudo e tal, mas não nada que afetasse. Na época, eu te digo, eu não gostei, mas eu, no final, inocente o papete dessa história todinha. Eu acho que foi, mesmo feito dessa forma, foi importante para a música do Maranhão ele ter gravado esse disco. Eu não sou dono de nenhuma daquelas músicas, eu nunca fiz nenhuma daquelas músicas, eu apenas arranjei, cantei e interpretei a minha maneira, apenas isso. Mas o trabalho só é o que ele é hoje porque ele tem a qualidade da obra, da composição literária e musical. Se não fosse isso, ele não seria essa grandiosidade que ele é. Eu fiquei chapado, eu aprendi rapidinho todo o repertório. Hoje a gente ouve o disco, parece assim uma antologia, né? uma coletânea, que é uma faixa mais incrível que a outra. Né? Eu acho que a gente conversa, que as minhas composições conversam com aquelas composições do Bandeira, que são realmente emocionantes, né? E eu fiquei muito fã deles. O César é um gênio, compositor, poeta, harmonizador. Josias é um cara que criou uma estética de compor muito particular. Ronaldo também. Encontrei com ele recentemente, mostrou umas músicas lindas e tal. E o Sérgio também, outro craque. É um álbum que fez parte da minha infância e da minha adolescência e que fez parte da minha formação cultural, né? O disco chegou em casa através do meu pai, na época ainda pequeno e tal, me aventurava em outras praias sonoras. E assim, mas sempre tive profunda admiração, principalmente pela qualidade das composições, né? Que na minha opinião até hoje são atuais. O Bandeira de Aço é um marco de uma sequência de outros discos que vem levar o ouvinte a identificar aquele canto do planeta, aquele canto de chão, aquela localidade que chamamos de Maranhão. Apesar de ser de uma região e ter toques regionalistas, ter uma semântica, né, e uma sonoridade que são de um lugar, mas eu acho que ele é amplo, ele é universal. Então ele inaugura, de certa maneira, um modo de gravar música produzida no Maranhão. Acho que esse é o grande mérito, além da beleza das canções. Ele funda, né, uma coisa de uma música que depois chegou a ser chamada de MPM. Não existe uma música da Bahia, não existe uma música do Rio de Janeiro, nem do Maranhão, de porra nenhuma. Existe uma música do Brasil. É isso que interessa para todos. Depois dele a cena mudou completamente, ela se estruturou de outra forma e ela avança por outros caminhos. Salve Papete, salve Josias Sobrinho, César Teixeira, Sérgio Habib, salve a música do Maranhão. O nosso pavilhão é de pedra, mas a nossa bandeira é de aço. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Olha, moço, eu vim de pra lá da ponta da areia. Trago no bolso um colar e uma bola de meia.
trago no bolso um colar e uma bola de meia. Quem quiser cantar pode, hein? Quando eu saí de casa, minha mãe me levou lá na porta da rua. Me disse: te pego, te trago, te ponho de novo na rua. Quando saí de casa, minha mãe me levou lá na porta da rua, dizendo: te levo, te trago, te ponho de novo na rua. E a coruja piava no galho, com a fome espetada no olho. A coruja piava no galho, com a fome espetada no olho. Quando eu saí de casa, minha mãe me levou lá na porta